Começam as audiências públicas para a revisão do plano diretor de Florianópolis. Identificadas as vítimas do acidente fatal na SC 418 em Campo Alegre. Santa Catarina tem mais de 7.000 vagas de trabalho disponíveis no Cine. Procuradoria-Geral do Estado celebra 40 anos de história. E veja também, no esporte, Criciúma empata com o Náutico fora de casa pela Série B do Campeonato Brasileiro. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A gente abre hoje o Band Cidade com o plano diretor de Florianópolis. Depois de muita polêmica e até de intervenções da Justiça, finalmente começaram as audiências públicas para a definição do instrumento que estabelece que cidade a população quer no futuro. Detalhes agora com a repórter Graziane Ubiali. É com o plano diretor que a Prefeitura consegue organizar a cidade, também realizar o desenvolvimento urbano de cada bairro, pensar e planejar o meio ambiente. E é sobre isso, então, que a gente vai conversar com o prefeito aqui de Florianópolis, Topázio Neto, para a gente entender. Uma primeira audiência já foi realizada lá no Ribeirão da Ilha, nós temos aí também uma programação para outras regiões da cidade. Mas, prefeito, vamos entender o que é o plano diretor e por que ele é tão importante para a cidade. É super importante. No plano diretor, a gente define o que a cidade quer ser daqui a alguns anos. E para definir isso, nós vamos lá para conversar com a comunidade sobre as questões do bairro, do distrito. O que nós queremos ter ali de pessoas morando naquela região, áreas de lazer, habitação social e assim por diante. O primeiro passo é o plano diretor, definir quantas pessoas podem morar em cada uma das regiões da cidade. Bom, depois de definido o plano diretor é que vem os avanços para, de fato, aquela região estar apta a receber moradores, enfim, a crescer e se desenvolver? Sim, e tem um ponto importante. Quando a gente diz que determinada rua que tem estrutura pode construir um edifício de 4 andares, nós estamos dizendo o seguinte: para construir um edifício de 4 andares em determinada região, como exemplo, o construtor vai ter que pagar um valor adicional para a prefeitura e esse valor adicional que ele paga, a prefeitura investe no bairro, investe na infraestrutura rodoviária, de esgoto, de água, de energia, assim por diante. Por isso que é tão importante as pessoas participarem das audiências e dizerem das necessidades do seu bairro. Bom, ontem foi no Ribeirão da Ilha, agora a gente tem já previsto também programação para outros bairros. Qual é a programação, prefeito? Amanhã, sexta-feira, às 17h45, 15 para as 6 da tarde, começa a reunião em Canasvieiras, na Escola Osmar Cunha. Você pode chegar lá 15 para as 6, 17h45, se inscrever para falar. Cada pessoa tem 2 minutos para dar a sua opinião e você não precisa entender nada de lei nem nada de projeto. Você vai lá para dizer o que a sua região precisa, aquilo que você sente falta. E depois nós vamos pegar a sua opinião e traduzir isso no plano diretor. Tá certo, então é importante a participação da população, inclusive para os outros bairros. Toda a programação fica disponível também no site da Prefeitura, onde as pessoas podem confirmar. E claro, se participar, dar a sua opinião, isso ajuda a Prefeitura a melhorar ainda mais a cidade. Eu volto com você aí no estúdio. 3 pessoas foram presas pela Polícia Militar após o roubo a um estabelecimento comercial de Joinville, no norte do estado. O assalto ocorreu nesta quarta-feira. Os 3 homens com 32, 24 e 18 anos de idade invadiram o estabelecimento que fica no bairro Costa e Silva. De acordo com as vítimas, os assaltantes haviam deixado o local em um carro pouco tempo antes da chegada da PM. Após rondas, o carro foi localizado e houve perseguição. Durante a tentativa de fuga, os bandidos em alta velocidade bateram em um caminhão, mas foram abordados e detidos. Foram apreendidos caixas de celulares, um revólver calibre 32 com numeração raspada e um televisor. Todos foram reconhecidos pelas vítimas e levados para a delegacia. Ainda em Joinville, a Polícia Civil incinerou 2,5 toneladas de drogas. Desse total, 200 quilos eram de cocaína e o restante maconha. A incineração ocorreu em uma indústria de Joinville. As drogas foram apreendidas em ações da Central de Plantão Policial. A destruição dos entorpecentes ocorreu com autorização da Justiça. Foram identificadas as 2 vítimas fatais do acidente que envolveu 2 carros e um caminhão na noite de ontem na SC 418, em Campo Alegre, no norte do estado. Josimar Alves Veiga, de 36 anos, dirigia um dos carros que perdeu o controle e bateu em um caminhão. Logo na seguida, o carro atingiu um outro veículo, onde estava Abel Condras. Os 2 morreram no local. Um adolescente de 17 anos de idade que estava no segundo veículo está internado no Hospital e Maternidade Sagrada Família, em São Bento do Sul.
O motorista do caminhão, de 37 anos de idade, não se feriu. E um catarinense foi preso nesta quinta-feira em Fortaleza, no Ceará, com 15 quilos de maconha, além de comprimidos de êxtase. Ele e uma mulher, motorista de aplicativo, foram detidos em um hotel. A mulher foi presa porque aguardava pelo entorpecente neste hotel. Além dos presos e das drogas, a Polícia Federal também apreendeu celulares e um veículo. A dupla foi indiciada por tráfico e associação para o tráfico. A pena pode chegar até 25 anos de reclusão. Santa Catarina é o quarto estado que mais gerou empregos no Brasil no último ano. Mesmo com os bons indicadores que você confere mensalmente aqui no Band Cidade, o estado tem um grande desafio pela frente. Mão na massa. E quem vê o Newton sovando e amassando com essa habilidade toda, nem imagina que esse é o segundo dia dele no novo emprego, uma pizzaria. Já aprendi a como mexer com a massa, como enrolar ela, pesar. Essas coisas mais básicas, ralar o queijo, ralar a mussarela, essas coisas. Há mais de 2 anos ele procurava por uma oportunidade. Já trabalhou como servente de pedreiro, como lavador de carro, repositor, mas queria um emprego com estabilidade, afinal, nunca tinha assinado a carteira de trabalho. Faltava mesmo alguém me dar uma oportunidade. Eu sempre estava correndo atrás, indo atrás, deixando o currículo. A vaga que Newton preencheu estava aberta na empresa do Kim, que em 2 anos chegou a 14 funcionários fixos e 12 motoboys freelancers. Preencher essas vagas também é um desafio. A gente teve um aumento de demanda, né? E isso fez com que a gente contratasse 1, 2 pessoas na parte do trabalho, na noite mesmo. E também a gente teve uma troca de pessoas no período da manhã, que no caso que é o período de processos que a gente faz antes de abrir a pizzaria, né? E a maior dificuldade que a gente encontra hoje é mais pessoas que tenham realmente força de vontade de querer trabalhar. Se existe vaga aberta no mercado de trabalho, como é o caso do Newton, também tem oportunidade para aquelas pessoas que já estão no mercado se aprimorarem e conquistarem cargos ainda mais importantes. Aqui comigo a Leia, vou te interromper um pouquinho, Leia, aí no trabalho. Ela que é a chefe de cozinha, mas ela começou aqui como auxiliar e já está há 2 anos se mantendo firme. O que é preciso e qual a dica que você dá para que as pessoas também consigam se garantir no emprego? É a pontualidade, a determinação e a força de vontade. Santa Catarina tem mais de 7.000 vagas disponíveis em todas as regiões. A maior parte se concentra no oeste, onde tem grandes indústrias. As vagas são para os diversos setores, desde consultor de vendas, diarista, mecânico, administrativo. O Cine oferece oportunidades de trabalho para o trabalhador desempregado, tanto para quem tem experiência como para quem não tem experiência na carteira de trabalho. Então, é fundamental para que seja colocado no mercado de trabalho, que venha procurar o Cine. Se temos milhares de vagas, por que ainda temos tanta gente desempregada? O que está faltando é a qualificação. O trabalhador que nos procura, muitas vezes, ele não tem o perfil que o empregador está solicitando. Então, realmente, isso é o que mais dificulta no momento. O Cine de Santa Catarina e diversas instituições oferecem cursos gratuitos para que os interessados possam se qualificar. Tem um programa chamado Qualifica Santa Catarina. Neste programa tem mais de 5.000 vagas abertas para os trabalhadores que querem se qualificar e esses cursos são oferecidos de forma online ou presencial. Foram anunciados hoje investimentos de quase 130 milhões de reais na região de Porto União, no norte do estado. Obras aguardadas pela população vão sair do papel. Foram assinadas as ordens de serviço para a pavimentação da SC-462 entre Matos Costa e o entroncamento com a BR-153. General Carneiro, no Paraná, com 16 quilômetros de extensão e orçamento de 80 milhões e 600 mil reais. E para a reestruturação da SC-340, no trecho que liga o distrito de Santa Cruz do Timbó à BR-280, com investimento de 22 milhões e 200 mil reais. Houve também um repasse de recursos para a Prefeitura de Porto União executar a pavimentação dos acessos ao Distrito Industrial e ao aeroporto, e a elaboração de uma nova rodovia para ligar as BRs 280 e 153 no contorno da cidade. A Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, comemora 40 anos de história. Um evento hoje em Florianópolis contou com a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Veja na reportagem.
O evento, no Centro Integrado de Cultura, o SIC, na capital, resgatou a trajetória do órgão central de serviços jurídicos de Santa Catarina. Na tarde desta quinta-feira, o encontro recebeu as palestras do atleta catarinense André Fonseca e do historiador Leandro Carnal. As atividades foram todas financiadas pela Procuradoria-Geral do Estado por ganhos em processos judiciais ou administrativos de cobrança. O Estado não teve nenhum gasto com o evento. O ponto alto do evento foi a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, convidado de honra da PGE, que proferiu uma palestra. Em pouco mais de uma hora, o ministro defendeu a democracia e criticou o surgimento de discursos autoritários. O ministro também falou sobre o direito das minorias, a revolução tecnológica, a questão ambiental e as mudanças climáticas. A Amazônia não é o pulmão do mundo, como se supõe, mas ela tem 3 grandes serviços ambientais que ela presta, que são decisivos para a qualidade de vida da humanidade, que é a biodiversidade. A Amazônia tem a maior quantidade de espécies no mundo. A celebração dos 40 anos da PGE começou com uma sessão solene na Assembleia Legislativa nesta terça-feira. A sessão foi marcada pelo lançamento do livro comemorativo que conta a história da Procuradoria, por meio do resgate histórico das memórias dos ex-chefes da instituição. As comemorações também incluíram o lançamento de um documentário, com entrevistas gravadas desde outubro do ano passado com todos os ex-procuradores gerais do Estado. É um evento que reúne questões jurídicas, mas também questões institucionais e de capacitação dos servidores públicos da PGE e também dos servidores públicos de Santa Catarina. Nós defendemos o interesse público, orientamos os gestores estaduais na correta aplicação da lei e, nesse sentido, o nosso escritório tem trilhado um caminho de muita garantia dos direitos nos últimos 40 anos aqui em Santa Catarina. A massa de ar frio e seco começa a se deslocar para o oceano, mas segue a influenciar o tempo em Santa Catarina. Os detalhes para esta sexta-feira você confere agora na previsão do tempo. A sexta-feira vai ser estável em Santa Catarina, com predomínio de sol e poucas nuvens em todas as regiões. As temperaturas vão estar mais baixas ao amanhecer, tem chance de geada nas áreas altas do Planalto Sul. Ao longo do dia, temperaturas em elevação. Em Florianópolis, mínima de 10 e máxima de 20 graus. Em Itajaí, variação entre 12 e 20. Em Lages, 3 graus de mínima e 16 de máxima. E em Chapecó, mínima de 6 e máxima de 21 graus. Logo mais, depois do Band Cidade, você confere as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Vamos saber agora os destaques desta edição com a apresentadora Paloma Totti. Olá, Paloma. Olá, daqui a pouco tem Jornal da Band. Aqui estão alguns destaques do jornal de hoje para vocês. Além de assédio sexual, ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, é acusado de assédio moral. Alta nas vendas aumenta a confiança no comércio. A posse é de um segundo semestre mais aquecido. Hamilton fala do pedido de desculpas de Piquet sobre uso de termo racista. Piloto diz que quadro de racismo é maior, não se restringe ao termo neguinho. Isso e muito mais daqui a pouquinho, 7h20. Te espero já já. O destaque agora por aqui é para as notícias do esporte. Série B do Campeonato Brasileiro, Náutico e Criciúma empataram ontem no Estádio dos Aflitos, na capital pernambucana. De olho em se aproximar do G4, o Criciúma foi ao Recife encarar o Náutico, que queria vencer para se afastar do Z4. E quem comemorou primeiro foi o Tigre. Felipe Matheus cobrou falta quase do meio do campo, alçou na área e Léo Costa, de cabeça, mandou para o fundo das redes. O Náutico não queria ir para o intervalo perdendo. Tentou o empate com o Amarildo, mas Gustavo salvou o Carvoeiro. Só que logo na sequência, aos 45, festa do Timbu. Bruno Bispo aproveitou a sobra e igualou o marcador. No último minuto da etapa inicial, os donos da casa tiveram a chance de virar. Em cobrança de pênalti, mas a estrela do goleiro Gustavo brilhou mais e o arqueiro do Tigre defendeu a batida de Pedro. O segundo tempo começou e o Criciúma foi em busca da vitória. Com Lucas Xavier,
depois com Léo Costa. E aos 17 da etapa final, João Paulo foi expulso do lado do Náutico por essa chegada dura em Rômulo. Com a vantagem numérica, o Carvoeiro tentou, mas não conseguiu mudar o marcador e ficou no empate em 1-1. Já o Figueirense está invicto a 8 jogos na Série C do Campeonato Brasileiro, só que o time catarinense vem de 4 empates consecutivos. Essa série de empates do time do Figueirense pode atrapalhar a meta de classificação da equipe. A gordura que o alvinegro tinha conquistado na primeira metade da Série C já começa a acabar. Caso não vença a próxima partida, o Figueira pode terminar a rodada fora da zona de classificação. Para a sequência, Júnior Rocha conta com a chegada do atacante Gia Silva, que já sabe da responsabilidade que tem o setor ofensivo, voltar a marcar gols. O time não vem perdendo, mas também não vem ganhando, mas vem desempenhando um bom futebol. É questão de detalhe, com minha ajuda, esse detalhe talvez pode chegar ao detalhe da vitória. Após empatar em 0-0 com o Remo em casa, o Figueira vai pressionado para o confronto fora contra o Vitória pela 13ª rodada em Salvador, no Nordeste brasileiro. Vai ser um confronto difícil. Joguei lá ano passado, é um campo difícil de jogar, a torcida apoia, mas vai ser um confronto de grande camisa. Serginho, com entorse no tornozelo, não deve viajar. John Clay, com dores no joelho, ainda é dúvida. Por outro lado, Luiz Fernando retorna de suspensão e o recém-contratado Gia Silva já está com seu nome publicado no BID e à disposição do Figueira. E o alvinegro entra em campo no sábado, às 7 da noite, pela 13ª rodada. Uma boa notícia agora para a qualidade de vida em Santa Catarina. Um ranking divulgado pela revista Isto É apontou 5 municípios catarinenses entre os melhores do país. Joinville, norte catarinense, foi o principal destaque. O ranking foi elaborado pela Austin Rating para a revista Isto É. A pesquisa apontou Joinville, no norte catarinense, como a melhor cidade brasileira no ranking geral e também a primeira entre os municípios de grande porte. Ser reconhecido como a melhor cidade do país, isso demonstra o quanto os joinvilenses, as gerações anteriores, trabalharam e trabalham ainda para que a nossa cidade venha cada vez mais se desenvolvendo. Então isso é fruto de um trabalho de time, com certeza o trabalho de nossos secretários, juntamente também com a Câmara de Vereadores, as lideranças na nossa cidade de Joinville, através das associações, entidades empresariais, entidades aí que representam os moradores. Foram analisados 281 indicadores de áreas como economia, saúde, educação e infraestrutura. Joinville, com mais de 600 mil habitantes, tem PIB de mais de 34 bilhões e meio de reais e renda per capita mensal de quase 3 salários mínimos. A gestão da pandemia de Covid-19, além de investimentos em educação e cultura, estão entre as razões da liderança de Joinville no ranking. Nós tivemos uma preocupação muito grande durante a pandemia para que a gente mantivesse a cidade acontecendo, que a economia continuasse girando, para que quando a pandemia passasse, Joinville continuasse crescendo. E isso realmente aconteceu e é um grande resultado para todos nós. Jaraguá do Sul ficou na 2ª colocação, Blumenau em 3º, Maringá no Paraná ficou em 4º e Florianópolis na 5ª posição do ranking. Olha, foi realizada mais uma edição da tradicional festa de São João em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí. Muitas pessoas passaram pela Catedral da cidade. Confira. Muita gente passou pelo pátio da Catedral, que tem entre seus objetivos o de destacar o padroeiro da Diocese e da própria Catedral, João Batista. Ele foi escolhido, tempos idos, aqui para ser o patrono de cada paróquia. Cada paróquia tem sempre um santo que é o protetor ou intercessor. E São João Batista, na história dele, ele foi o precursor que preparou os caminhos, indicou Jesus como Cordeiro de Deus no meio de nós, aquele que é o Salvador, o Messias esperado. E para destacar isso tudo, a programação da festa teve, claro, o momento de confraternização, mas também muitos momentos de fortalecimento da religiosidade,
com novena e celebrações especiais. Uma das coisas que foi um esforço nosso é de proporcionar um ambiente familiar, né, para essa festa e tal. Tanto é que da venda de bebida alcoólica nós preferimos deixar de lado, já acolhendo do plano diocesano de pastoral, que já coloca isso para a diocese, nós já poder implementar aqui nesta festa, e nós vemos assim o fruto que é isso, de poder ter famílias aqui, né, com as crianças. Tanto é que não somente por conta da pescaria lá dos brindes, mas para justamente proporcionar esse ambiente familiar, das músicas também, assim, de algo para podermos festejar. E foi mesmo uma festa com participação da família. Quem veio para cá aproveitou bastante a programação, que teve música, as tradicionais guloseimas de festa junina, pinhão, quentão e o famoso filé da catedral. Maravilhoso, ótimo, excelente, nota 1000. Desde o quentão, o pinhão, as delícias aí demais. Eu já sempre provei o quentão aqui da catedral, mas esse ano, olha, a Catedral de Rio do Sul tá de parabéns. Eu achei assim que a festa era bem legal, sabe? Eu nunca vim nessa igreja catedral, é a primeira vez que eu vim aqui ver ela. Eu achei muito linda essa igreja. Agora são 7h17. Você vê ao vivo imagens do canal do Porto de Itajaí, litoral norte de Santa Catarina. 14 graus é a temperatura neste momento, tempo bom na cidade do litoral norte. Você vê aí, claro, essa região liga Itajaí a Navegantes, não é? E olha, ó, tem um barco ali começando a se movimentar nesse momento pelo canal do Porto de Itajaí. Bela imagem para você neste encerramento do Band Cidade de hoje. E a gente fica por aqui. As reportagens desta edição estão no nosso YouTube da TVBV. Para acessar, basta apontar a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias mais importantes do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Mais informações de Santa Catarina você confere amanhã, 12h30, no Jogo Aberto USC e 12h50 no USC Acontece. Forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.